Olá, meu aluno do Centro de Educação Professora Irene Torres, aqui é a tia Érica. Vamos lá para mais uma videoaula, para a nossa segunda videoaula de ciências. Na aula passada, vimos sobre os biomas do mundo. Por enquanto, vamos trabalhar biomas como ambientes que nós temos no mundo. Nessa nova aula, nós trabalharemos os biomas brasileiros, que inicia ali na sua página 10. Tá ok? Voltando ali para o Diga Aí, que nós trabalhamos na página 4, nós vimos que a mãe conversava com a garota, né, com a sua filha, e a garota perguntava sobre os ambientes que a mãe estava vendo. E a mãe retratou que no ambiente lá da Amazônia, indo de Manaus, era bem diferente do ambiente que ela viu quando chegou em Brasília. Não é verdade? Vocês lembram dessa aula? Então, a partir de agora, nós veremos sobre os biomas brasileiros. Ele está dividido em 6 biomas principais, conforme a classificação do IBAMA. Mas pode ter muito mais. Tem classificações que trabalham com mais biomas. Tá ok? No nosso país, pode ser até em 8 ou mais, incluindo a florestas de araucárias e mata dos cocais. Essa classificação do IBAMA, que eles trabalham somente com 6, eles colocam esses 2 tipos de biomas como se fossem incluídos em outros biomas. Também é importante nós sabermos que os biomas, eles não seguem a divisão política, a divisão dos estados. Tá ok? Eles seguem um critério mais natural de divisão da paisagem. Ao passo que as fronteiras dos estados não limitam os biomas. Eles não são limitados pelos estados. Eles têm uma divisão diferente. Então, eu não posso dizer que os estados do Pará e do Amazonas fazem parte do bioma floresta amazônica. Somente esses. Somente os estados da região norte, por exemplo. Não posso dizer isso, porque não são os estados que limitam os biomas, e sim as paisagens naturais. Espero que vocês tenham conseguido entender. Então, vamos lá para o livro, página 10. Vamos ver o que eles trazem sobre esses biomas brasileiros. O Brasil é um país muito grande, com ambientes bastante diferentes entre si. Em cada um desses ambientes, vivem numerosas espécies de animais, plantas e outros seres vivos. Isso torna o Brasil o país com a maior biodiversidade do planeta. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, divide o Brasil em 6 biomas principais. Observe quais são e onde fica cada um deles. Isso na sua página 10. Ele traz o mapa do Brasil, traz 6 imagens referente a cada bioma. Você observando essas imagens, você vê logo a diferença entre cada uma delas, tá bom? É por isso que cada um vai receber um nome diferente. Aproveita para observar também a divisão dos biomas. Na floresta amazônica é o que está pintadinho de verde mais escuro. Pode ver que não limita apenas um estado. Tem estado que tem mais de um bioma dentro dele. Tem um estado que tem verde escuro e vermelho, que o vermelho já é o bioma do Cerrado. Então, você observando o mapa do Brasil, você vê que tem estado que tem mais de um bioma, porque não é o estado que limita o bioma, e sim a paisagem. Então, para relembrar, eu coloquei novamente aí no cantinho aquele globo terrestre, que vem com a divisão das zonas, que é de acordo com a luminosidade do Sol. Por quê, né? Para justificar por que os ambientes são tão diferentes. Então, a partir de agora, da página 11 até a página 16, o livro vem trazendo cada um desses biomas. Para facilitar essa comparação entre eles, as informações elas vão ser apresentadas de modo organizado e os mapas políticos vêm mostrando a localização de cada bioma individualmente para facilitar o seu entendimento. Outra informação, na página referente a cada bioma, há um espaço para vocês colarem a imagem de um ser vivo que vocês vão encontrar lá no material de apoio. Tá? O ser vivo vai ser referente a cada bioma estudado. Então, vamos lá. Na página 11, o primeiro bioma que ele traz para vocês é o bioma floresta amazônica. Esse bioma é do conhecimento de vocês porque é na região, né, tem no estado que você vive, ok? No estado do Pará. Tá bom? Então, onde fica esse bioma? No Brasil, a floresta amazônica ela se estende por 9 estados da região norte do país. Trata-se de um bioma muito grande que tem continuidade em alguns países vizinhos.
As características desse bioma. Ele é um bioma quente e úmido, com chuvas quase todos os dias. Dentro da floresta existem muitos rios e são encontrados ambientes variados, como áreas inundáveis e áreas que são permanentemente secas. Nesses ambientes encontra-se uma das maiores biodiversidades do planeta, ou seja, a floresta amazônica. É um dos lugares onde mais existem diferentes formas de vida entre plantas, animais, fungos e outros seres vivos. As principais ameaças desse bioma são as queimadas, o tráfico de animais, o desmatamento para a criação de gado, agricultura e a venda de madeira. Nessa página 11, eles trazem a imagem do tucano, da onça-pintada e do guaraná, que são típicos aqui da floresta amazônica. Aí tem um espacinho para você colar a imagem que você vai pegar lá no material de apoio, que é referente a esse bioma. Eu ainda não vou dizer nessa aula quais são os seres vivos que para cada bioma. Vou esperar vocês responderem tudo, quando na próxima aula, logo no início, eu vou dar essa resposta. Vamos para a página 12, ela traz o bioma Caatinga. Esse bioma ele é exclusivamente brasileiro, estendendo-se pela região Nordeste e em parte do Norte de Minas Gerais. Como característica, ela apresenta duas estações bem definidas, uma quente e seca e outra quente e chuvosa. As plantas têm adaptações que as permitem sobreviver à seca, com raízes profundas, folhas em com formas de espinhos e capacidade de armazenar água, característica dos cactos. Muitas espécies encontradas na Caatinga são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do mundo. Sobre pedras e galhos é possível avistar pequenos animais como macacos, tatus-bolas, aves e lagartos. A Caatinga ela já apresenta muitas áreas que já foram transformadas em desertos. Tudo isso por conta do desmatamento, certo? Eles desmatam esses locais para a criação de gado, a produção de lenha e carvão vegetal, a agricultura, assim como o uso de agrotóxicos que mata a terra, né? Que é um tipo de veneno que acaba com a terra. Isso faz com que a terra perca todos os seus recursos naturais, as suas vitaminas. Virando para a sua página 13, nós temos aí o bioma Mata Atlântica. Originalmente, esse bioma se estendia por toda a costa litorânea do Brasil. Atualmente, restam apenas fragmentos de Mata Atlântica em alguns estados, pois nesse bioma localizam-se as cidades onde vive grande parte da população brasileira. Esse bioma tem como característica o clima, que é quente e chove quase todos os dias. Esse bioma localiza-se próximo ao mar e apresenta tanto áreas planas quanto montanhosas. A grande quantidade de umidade e luz solar favorece o desenvolvimento de diversas espécies de plantas e animais. Em cada página, ele vem trazendo exemplos de seres vivos que compõem cada bioma, tá ok? Ameaças. Atualmente, resta apenas cerca de 12% da cobertura original da Mata Atlântica. Ao longo do tempo, diferentes atividades foram responsáveis pela degradação desse bioma, principalmente o estabelecimento das cidades e as consequências da poluição por diferentes atividades humanas. Não se preocupem em gravar essas informações. Nós ainda iremos estudar bastante todos esses biomas e vocês vão aprender direitinho as suas características, por que ele está desse jeito, onde é que fica, quais são os seres vivos que compõem esse bioma, tá ok? O que é importante agora? A gente vai fazer a leitura de cada um deles para você identificar o nome, mais ou menos a região onde ele se localiza e o motivo dele estar desse jeito, de identificar o bioma em uma foto. Entendeu? A gente vai aprendendo no decorrer das aulas. Virando para a página 14, nós encontramos o bioma Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando quase toda a área central de nosso país. Como característica, ele tem o clima que é quente e há duas estações, uma chuvosa, verão, e outra seca, inverno. O Cerrado apresenta ambientes variados. Perto dos rios existem muitas árvores altas, bem próximas uma das outras. Já na maior parte do bioma, as árvores são baixas e estão mais espalhadas. Essa variedade de ambientes abriga uma grande diversidade de espécies vegetais e animais e muitas nascentes de rios, fazendo com que o Cerrado seja chamado de berço das águas.
Vamos observar que, mais uma vez, o desmatamento é uma ameaça para o bioma, certo? O desmatamento, ele é feito para a criação de gado e cultivo de plantas. Ele retira a vegetação do local para a criação de atividades humanas. Então, isso está acabando com o nosso Brasil. Podem prestar atenção que até agora todos os biomas sofrem com desmatamento. Além do desmatamento, ainda temos a mineração e o aumento da população, que também são ameaças para esse bioma. Atualmente, menos de 20% dele está bem preservado. Não esqueçam de ir no material de apoio e colando o ser vivo referente a cada bioma. Virando para a página 15, nós temos do bioma Pantanal. Esse bioma fica localizado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil. Tem como características a existência de dois períodos bem distintos, o período das cheias e o período das secas. Durante as chuvas, os rios enchem e alagam grandes áreas planas, fertilizando o solo. Para fugir das cheias, os animais vão para as regiões mais altas. Na estação seca, os campos e as lagoas secam e os animais buscam água nos grandes rios que permanecem. O Pantanal apresenta grande diversidade de plantas e animais, como onça-pintada, jacaré de papo amarelo, garças, araras azuis e tuiuius. O Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil. Para continuar assim, é preciso que não ocorram desmatamentos, pesca em excesso e caça de animais silvestres. Além disso, é fundamental preservar as nascentes dos rios que chegam ao Pantanal e proteger a água da poluição dos agrotóxicos e do esgoto. O nosso último bioma é o bioma Pampa, que é o menor bioma do Brasil e ocorre principalmente na região sul do país. Também se estende pelo Uruguai e pela Argentina. Tem como característica: a paisagem da maior parte desse bioma é formada por uma área plana, coberta de capim e arbustos de diversas espécies. Próximo aos rios costuma existir uma concentração de árvores maiores, que formam pequenas florestas. A temperatura média é baixa e no inverno recebe ventos gelados e fortes. Existem várias espécies de plantas rasteiras e animais, como veados campeiros, emas e corujas buraqueiras. A agricultura e a quantidade excessiva de animais na criação de gado são algumas das principais ameaças a esse bioma. Em diversas áreas, o solo se tornou parecido com o de deserto em razão do mau uso. Como eu falei anteriormente, eu não quero que vocês gravem essas informações. Eu quero que vocês aprendam a identificar cada bioma toda vez que você vê uma imagem, um animal, um ser vivo que vive nesse espaço. Então, a tia falou dos 6 biomas até agora. Fizemos a leitura de todas as páginas. Então, você vai refazer essa leitura. Perceber bastante o tipo de vegetação, o tipo de animal. Antes da gente entrar no novo assunto, vamos fazer novas revisões, vamos ver novas imagens, vídeos. Não se preocupem que tudo vai ser repassado bem direitinho para vocês. Então, para ajudar na compreensão, eu vou deixar como atividade de casa as páginas 17 e 18, tá ok? E na próxima aula eu venho com a resolução, tanto dessas páginas quanto da outra página que a gente já deixou na aula passada. Não se preocupem se vocês não conseguirem responder alguma questão, tá ok? E também não se preocupem em a gente avançar muito no conteúdo. Nós vamos parar aqui nesta unidade e daqui em diante nós vamos fazer revisão e mais exercícios sobre esse assunto que nós acabamos de aprender, tá bom? E aí sim, para passar para a nossa unidade 4. Prontinho, então está aí a nossa agenda, estudamos da página 10 a 16, 17 e 18 para vocês responderem. Nas próximas aulas realizaremos a correção das atividades da página 8 e 9 e dessa que eu passei agora. Espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam bem, com saúde, tá bom? Aqueles que precisam sair para trabalhar, que saiam e voltem com segurança. Que nada de ruim aconteça com nenhum de nós, tá bom? Em breve estaremos juntos novamente. Continuem estudando, se esforcem para aprender os conteúdos, mesmo em casa, mesmo com esse afastamento, mas a gente está aqui para ajudar
A tia enviou um novo e-mail para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Junto com o link da aula está indo esse e-mail. Então, quem tiver dúvida com conteúdo, com exercício, quem estiver tendo dificuldade com positivo on, também pode mandar mensagem para mim, que eu vou fazer de tudo para ajudar. Tá ok? Entre no Positivo On, que lá também tem atividade, tá bom? Um beijão da tia Érica. Fiquem todos com Deus. Até mais.